Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser para falar sobre uma experiência que eu tive, que foi um sonho já antigo que eu tinha, que foi de colocar silicone. Tem um monte de vídeos já no YouTube aqui falando disso, é um assunto que eu percebi que rende bastante. Não é só mulher que tem curiosidade, homem também tem bastante curiosidade no assunto. E hoje eu resolvi compartilhar um pouquinho com vocês a minha experiência. Vou tentar detalhar o máximo de coisas possíveis. Se por acaso alguma coisa passar batido e eu não falar aqui no vídeo, vocês podem deixar aqui nos comentários também as perguntas de vocês. Já aproveitando, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, me siga no Instagram que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, que lá eu compartilho um monte de foto, bastante novidade, a gente vai conversando, tá bom? E dúvidas vocês deixem aqui nos comentários que a gente conversa. Então, como começou a ideia? Primeiramente, por que eu resolvi colocar silicone? Bom, eu nunca fui daquelas meninas que sabe que desde menininha já fica falando que quer colocar silicone. Não, eu era um pouquinho lenta quando eu era assim adolescente. Eu fui começar a me dar conta da questão que eu tinha pouco peito quando eu já tinha uns 17, quase 18 anos. Olha a lentidão da pessoa, gente. Já tinha quase 18 anos. Que foi a época que lançaram aqueles sutiãs com bojo, sabe? Porque antigamente não tinha. Começou a ter quando eu já tava assim, adolescente, já quase adulta. E aí lançaram aqueles sutiãs com bojo, e aí que eu me dei conta que eu colocava o sutiã, eu ficava com um volume aceitável, né? Eu tirava o sutiã, eu era uma tábua. E aquilo ali começou a me incomodar um pouquinho. E eu comecei a pensar, poxa vida, se eu colocasse silicone ia ficar tão lindo e tal. Mas sabe quando você pensa no assunto por alto e não leva pra frente a ideia? Porque até então na minha cabeça, na época, colocar silicone era coisa de mulheres ricas e famosas, precisava ter muito dinheiro e eu nunca ia conseguir, né? Então eu descartava um pouco essa possibilidade. Bom, o tempo foi passando, deixei a ideia um pouco de lado, até que há um tempo atrás, sabe quando bate aquela vontade de novo? E você fala, caramba, eu tô pensando nisso já há tanto tempo e nunca fui atrás, nunca fui saber. E bateu aquela vontade mesmo de fazer e eu procurei um médico para poder fazer a cirurgia. Bom, eu não conhecia nenhum cirurgião plástico. Então, como que eu fiz a escolha do médico? Eu pesquisei mesmo pelo Face, pedi sugestão de amigos se alguém conhecia um cirurgião plástico para me indicar. É uma ideia boa fazer isso, porque quando você tem a referência de um amigo, de uma amiga seu que fez uma cirurgia lá e que pode te indicar, olha, eu fiz, eu operei, foi legal, deu tudo certo, você já tem uma referência positiva do médico. Então é bom pedir referência para quem você conhece. E foi o que eu fiz. E uma amiga minha acabou me indicando o cirurgião que eu escolhi. Ela falou que ele era um médico muito sério, muito responsável, que eu ia gostar bastante do atendimento dele. E eu marquei uma consulta com esse médico. Aí ele fez a avaliação. O detalhe importante, gente, para a escolha do médico, além de você ter uma boa indicação, é importante que você confira que esse médico faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Não opere com qualquer médico que você vê por aí. Mesmo que fale que é mais barato, que dá um desconto, pensa que assim, é a sua vida que estará nas mãos dele. Naquele momento que você estiver anestesiado, ele pode fazer absolutamente o que ele quiser com você. Então é importante que seja um profissional sério. E foi o que eu fiz. Pesquisei o CRM desse médico, vi que de fato ele era um cirurgião plástico, vi que ele não tinha processos na carreira dele. É importante saber se o médico não causou lesões, mutilações, óbito, né, com os pacientes, para a gente saber com quem a gente está se envolvendo. Afinal de contas, por mais que seja estético, é uma cirurgia de verdade e pode ter complicações. Bom, feito isso, passei na consulta com o médico, ele fez a avaliação para mim. Cada caso é um caso, tá? Existem pessoas que colocam silicone por baixo do músculo, o meu foi colocado por cima do músculo. A minha vontade realmente era de colocar por cima, por quê? Porque a recuperação, dizem, o próprio médico me disse isso, que é uma recuperação mais rápida. A cirurgia, quando ela é feita, o implante por baixo do músculo, como precisa descolar o músculo para colocar o implante por baixo,
ela tem uma recuperação mais dolorida. A minha, como foi colocado o implante por cima do músculo, ficou só embaixo da pele, digamos, é mais superficial. Então a recuperação também é mais rápida. Basicamente os prós e contras, gente, de cada um. Além da questão da dor na recuperação, por baixo do músculo, geralmente o efeito fica mais natural. O seio não fica parecendo tanto que teve um implante, né? Dá uma aparência de um volume natural. Quando coloca por cima, normalmente a tendência é que o seio fica mais marcado, porque a prótese fica mais superficial. Então vamos lá. Passei com o médico, ele fez a avaliação do quanto eu poderia colocar, já eu falo pra vocês quanto que foi. E depois eu fui fazer os exames. É importante fazer todos os exames pré-operatórios direitinho, porque por mais que o médico seja bom, você tem que ter certeza que a sua saúde tem condição para cirurgia. Os exames que eu fiz foram exames de sangue variados, desde o teste de HIV, teste de gravidez, de hepatite, de urina, de tudo que é coisa. Fiz ultrassom da mama. Se é uma mulher mais velha, geralmente vai fazer mamografia, mas tem que fazer um desses dois, ultrassom da mama ou mamografia. Fiz raio-x do tórax também, porque muitas vezes os médicos querem saber suas medidas direitinho. A condição dos seus ossos no tórax influenciam no resultado da prótese. O médico me falou isso. Então também fiz raio-x do tórax. E o que mais que eu fiz? E fiz eletrocardiograma, né? O exame para avaliar a situação cardíaca. Passei com cardiologista, tive aprovação de cardiologista para cirurgia, para saber se estava tudo direitinho. Feitos os exames, retornei no médico, ele viu que estava tudo ok, e aí nós marcamos a data da cirurgia. Eu operei já tem 32 dias, tá bom? Já tem um pouquinho mais de um mês. Eu demorei um pouquinho para gravar o vídeo, porque eu queria passar por todo o processo da cirurgia, do pós-operatório, da recuperação, para contar para vocês. Então, feito isso, marquei tudo, fui para a cirurgia. Para fazer a cirurgia não tem tanto segredo depois que tá tudo pronto. Cheguei no hospital, fiz a internação, tive que ficar de jejum absoluto por um período de 8 horas, não podia beber nem água, absolutamente nada. Fiz um banho com um sabonete antisséptico que o hospital me deu antes da cirurgia para deixar a pele bem higienizada. E aí fui para a cirurgia. A minha cirurgia foi com anestesia local e sedação. Também é a mais simples, gente. A questão da anestesia também vai de médico para médico e da necessidade do paciente. Então eu sei de gente que colocou silicone que tomou anestesia peridural, gente que colocou silicone que tomou anestesia geral. É um pouco mais difícil tomar anestesia geral porque não é uma cirurgia tão profunda, digamos assim. Ela não envolve órgãos mesmo, na verdade. Mas se por acaso a pessoa, às vezes por algum motivo, não pega bem a anestesia local, eles acabam podendo optar sim pela anestesia geral. No meu caso não foi necessário, ainda bem. Porque eu nunca tinha tomado anestesia nenhuma, então eu tinha um pouquinho de medo de como que ia ser, né? Mas lá fui eu. Bom, me deram anestesia quando eu entrei no centro cirúrgico. E depois que me deram anestesia na veia, eu não vi absolutamente mais nada, não sei falar o que aconteceu. Eu sei que antes de eu entrar no centro cirúrgico, o médico tirou as fotos de como estava. Eu tinha uma diferença de tamanho dos lados, ele prometeu pra mim igualar para que os seios ficassem exatamente do mesmo tamanho, porque eles não eram do mesmo tamanho certinho. Foi uma coisa que eu pedi pra ele, que igualasse na cirurgia. E assim foi feito. Eu acordei rápido, relativamente rápido. A minha cirurgia foi às 7 da manhã. E normalmente o procedimento dura de 1h30, 2 horas. Eu ainda dormi mais um pouquinho. Eu me lembro que eu acordei, era por volta de 11 horas da manhã, eu acho. Mais ou menos isso. Quando eu acordei, o primeiro reflexo que eu tive que estava acordada, eu comecei a tremer um pouco de frio. É normal isso acontecer porque a pressão da pessoa cai, né? Então dá um pouco de frio, principalmente pra mim que sou magrinha. Eu comecei a tremer um pouco de frio e comecei a vomitar, que também é uma reação normal. Nem todas as pessoas vomitam, mas eu vomitei, é um reflexo do organismo. Por isso que é importante a pessoa estar de jejum, senão ela passa muito mal. Bom, quando a auxiliar percebeu que eu estava acordando, ela falou pra mim a quantidade que o médico tinha colocado. Eu já tinha mais ou menos conversado com ele do que eu queria, mas a gente nunca tem certeza absoluta, isso é importante falar. O tamanho você vai conversar com o seu médico, tanto que você deseja colocar.
Mas a verdade é que só na hora da cirurgia é que você vai saber com certeza o tamanho. Por quê? Porque é só na hora que o médico abrir, colocar o molde, que ele vai saber se sua pele aguenta estender aquele tanto para receber aquele tamanho, se ela aguenta um pouco mais do que você pediu, um pouco menos. Então assim, por mais que o médico tenha te falado um tamanho, ele te dá uma estimativa. Na hora pode ser um pouco mais ou um pouco menos, dependendo das suas condições. O meu deu o tanto previsto mesmo. Eu tinha falado pro médico 300 ml. Ele tinha falado a princípio que colocaria menos, porque eu era baixinha, tinha um pouco peso. E ele falou que talvez ficasse muito sobrecarregado para a coluna. Mas assim, eu falei pra ele que eu ia ficar um pouquinho chateada se colocasse menos de 300 ml, porque não tem a menor graça, gente. O implante é pequeno, mesmo para uma pessoa pequena, menos que 300 ml não dará um resultado de tamanho grande. Isso eu posso garantir para vocês. A não ser que a pessoa já tenha uma quantidade de seio médio, um implante de menos de 300 ml não dá um resultado grande, gente, independente da altura da pessoa, não dá. E então ele falou que também muito grande poderia ser prejudicial futuramente. Eu fiquei com medo de também pedir uma coisa muito grande, além de sobrecarregar a coluna, poder acabar prejudicando, dando muita estria, porque estirou muita pele. E eu sou daquelas que pensam assim, é melhor um peito um pouco menor e bem bonito do que um peito grandão e depois todo estourado de estria, a pele cedendo, o peito caindo por causa do peso. Eu acho que não dá um efeito legal. Então, às vezes, menos é mais. Bom, então, no final das contas, o que aconteceu? O meu seio esquerdo era um pouquinho maior, o médico colocou 285 ml, e o lado direito era um pouco... o esquerdo era o maior, tá? Então, ele colocou 285 ml, e o direito era um pouco menor. Ele colocou 310 ml, uma diferença de 25 ml de cada lado, para conseguir igualar os seios. E realmente ficou bem igualadinho. Desde a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, eles estão do tamanho certinho pela primeira vez. Bom, passada a cirurgia, eu acordei, depois que eu vomitei um pouco, me deu um alívio. Não foi um vômito ruim, na verdade. Sabe quando parece que é pra aliviar alguma coisa, só saiu líquido. Bom, quando eu acordei, daí depois perceberam que eu já estava lúcida, aí começaram a me dar água, me dar uma alimentação leve no hospital, só sopinha mesmo, pra ver se a pessoa não passa mal de novo. E depois no fim da tarde eu tive alta, vim pra casa. Aí começam os cuidados, né? Quando eu vim pra casa, gente, eu estava com um curativo enfaixado em volta de todo o peito, não dava pra ver absolutamente nada de como tinha ficado, porque estava tudinho enfaixado. Por cima da faixa estava o sutiã cirúrgico ainda cobrindo. E eu estava com o dreno de sangue. Tem médicos que usam dreno na cirurgia, tem médico que não usa. Eu preferia que usasse mesmo, então foi uma coisa de comum acordo com o médico. Ele falou que usaria o dreno e eu queria mesmo usar o dreno. Apesar de que dreno não é uma coisa legal, porque é meio desagradável você ficar com uma seringa de sangue pendurada e você vende seu sangue ali o tempo todo, não é uma coisa legal. É bom usar o dreno porque você consegue tirar aquele resto de sangue que teve em função da cirurgia. É normal sangrar um pouco quando se mexe em tecidos gordurosos do corpo, então no seio, no abdômen é normal sangrar. Então é legal usar o dreno para tirar essa sobra do sangue e também porque às vezes a pessoa pode ter acúmulo de outras secreções, que é o chamado seroma. Eu vejo muita gente que colocou silicone, o médico não quis colocar o dreno, falou que não tinha necessidade e depois a pessoa, o peito começou a inchar, começou a dar seroma, começou a vazar um monte de líquido pela cicatriz e a pessoa ficou lá toda desesperada, depois com dor, com tudo. Eu coloquei o dreno e eu não tive nada. Saí do hospital com o dreno, fiquei com ele por 48 horas. E o médico falou que então depois eu retornasse no consultório dele, porque assim, o médico põe o dreno e é o médico que tira o dreno. A gente em casa, o máximo que a gente faz é esvaziar o dreno com cuidado para ele não sair do lugar. Então foi o que eu fiz. Tive um pouquinho de paciência, fiquei com o dreno, esvaziei, saiu pouco sangue e depois o médico retirou. Tudo ok. Quando ele retirou o dreno, ele também retirou a faixa que estava de um curativo compressivo. E depois ele ficou só um curativo pequenininho de gás e com microporo embaixo. Aí ficou mais tranquilo e aí eu já conseguia tomar o banho completo, né? Podia molhar mesmo
o corpo, era só ir trocando o micropore depois e deu tudo certo. Bom, feito isso, aí depois que eu consegui tirar o curativo, eu comecei a ver o tamanho. Na primeira vez que eu vi, gente, eu confesso que assim, não foi aquela coisa de uau, como tá lindo. Não, eu olhei e eu olhava assim e falava, gente, o que é isso? A primeira coisa tomou um susto, porque é engraçado, a gente quer que fica grande, mas a verdade é que a gente só sabe como vai ficar na hora que faz. E por causa do curativo compressivo, ficou extremamente amassado o peito, muito, muito amassado. Pensa que o peito estava muito inchado e tinha uma coisa amassando ele. Então na hora que destampou, que eu olhei, eu falei, credo, que negócio esquisito é esse? Porque ficou bem estranho, grande, mas amassado, não tinha um formato bonito. Mas depois que tirou aquele curativo, aí eu fiquei só com o sutiã cirúrgico. E aí o peito aos pouquinhos, gente, ele vai desinchando aquele excesso e vai se modelando. Então é importante usar o sutiã. Então vamos aos cuidados, depois como que foi. Eu tinha que trocar diariamente no corte o micropore com gase, que eu usei 2 semanas a rifocina. A rifocina é um antibiótico muito bom de spray para aplicar, porque faz secar rapidamente o local do corte, evita que dê infecções. Comigo deu super certo, eu usei 2 semanas e ficou ótimo. Depois que eu parei de usar a rifocina, aí o médico pediu para usar metiolate, eu usei metiolate mais 1 semana, também deu um resultado muito bom. Então deu certinho. O sutiã cirúrgico tem que usar ele por pelo menos 30 dias por 24 horas. Com exceção que você pode tirar para tomar banho, claro. Então você vai tomar banho, você tira, toma seu banho, depois você troca aquele micropore e seca tudo. Um detalhe que eu também fazia, para secar bem sequinho, gente, eu não só passava toalha no lugar do corte, eu também passava o secador, porque é importante você manter o lugar bem seco. Se você deixa úmido, pode proliferar bactéria. Então eu tinha bastante cuidado com isso de deixar bem seco. Outros cuidados que eu tive, eu tinha muito medo de usar estria, porque eu acho que não adianta nada um peito grandão, depois todo cheio de estria, fica feio do mesmo jeito. Então eu tive bastante cuidado com isso. Então 1 mês antes da cirurgia, eu comecei a fazer uma hidratação bem intensiva na pele. O que eu fiz? Eu fiz uma misturinha de bióleo, Bepantol e creme de ureia 10%. São 3 potentes hidratantes para a pele que evitam da estria. Porque tem gente que deixa para fazer essa hidratação depois que faz a cirurgia. O que acontece? A sua pele vai ter um estiramento de uma vez na hora da cirurgia. Então, se sua pele não estiver já muito bem hidratada, ela pode dar estria do mesmo jeito. Então, que eu já pensei na prevenção. Eu comecei a fazer essa hidratação 1 mês antes da cirurgia. Eu passava 2 vezes por dia o creme, essa misturinha que eu falei pra vocês. E aí, quando chegou na data da cirurgia, minha pele já estava mega hidratada. Quando passou a cirurgia, que eu tirei esse curativo compressivo, você ficou mais livre. Aí 2 vezes por dia eu também hidratava a pele, de manhã e de noite. Eu trocava esses curativos 2 vezes por dia, nos primeiros 15 dias, e hidratava de manhã e de noite. Basicamente você vive em função do seu peito, né? Você não consegue fazer outra coisa na vida, mas também você não vai poder fazer mais nada mesmo, então não tem problema ficar cuidando. Aí, passado esses primeiros 15 dias, que são os mais difíceis, nesses primeiros 15 dias a gente também não pode levantar os braços acima da altura do ombro. Você só pode levantar os braços a essa altura aqui, assim pro lado, e ainda assim devagarzinho. Porque é muito perigoso o deslocamento da prótese, ou repuxar o corte, abrir de novo, mesmo tendo ponto. Então, tem que ter muito cuidado. Lavar cabelo nem pensar. Eu fiquei indo no salão nos primeiros 15 dias para lavarem pra mim, porque eu não podia lavar. Então tem que ter um pouquinho de paciência. Bom, mas aí, passados os primeiros 15 dias que a gente não pode fazer lá muita coisa, eu não fiquei em repouso absoluto, tá? Um detalhe importante. Quando faz a cirurgia para silicone, você não precisa ficar lá, deitada na cama o dia inteiro imóvel. O médico me recomendou que era importante, desde o primeiro momento que eu me sentisse disposta, que eu levantasse e começasse a fazer pequenas caminhadas na medida que eu aguentasse, claro. Nos primeiros 2 dias também, além do dreno, eu fiquei com a meia 7/8, que é a meia antitrombo, que é para evitar causar trombose. É importante usar, porque qualquer cirurgia tem um risco de trombose. E como eu tomo, pílula anticoncepcional, tem um pouco mais de risco para dar trombose.
Então eu usei a meia direitinho, não aconteceu nada, graças a Deus, só usar direitinho. Bom, passado isso, passou esses primeiros 15 dias com esses cuidados todos que eu falei pra vocês, que é o mais difícil. No começo também tem que dormir de barriga pra cima, não pode virar de lado, mesmo que seja um pouquinho, porque qualquer pressão sobre o seio vai te dar muita dor e tem risco de deslocamento. Então tem que ter bastante paciência, gente. É ruim dormir o tempo inteiro de barriga pra cima, as costas doem. Na primeira semana dói demais pra levantar da cama, é difícil mesmo. É legal você ter ajuda pra levantar da cama. Eu consegui levantar sozinha da cama desde o primeiro dia, mas qual foi o meu truque? Eu usei aquele travesseiro triangular, aquele travesseiro ortopédico, sabe? Que é vendido mesmo em casa de colchão. Como ele deixa o tronco da gente bem elevado na cama, eu conseguia me levantar sozinha mesmo sem ajuda. Mas ainda assim eu sentia muita dor para me levantar da cama na primeira semana. Foi o momento que eu mais senti dor. Mas o que mais me incomodou, mais do que a dor para me levantar, foi a questão da falta de ar. Eu tive uma falta de ar absurda no dia seguinte da cirurgia. Eu tenho asma, então talvez isso tenha colaborado, mas eu já vi outras pessoas queixarem de falta de ar. E foi uma falta de ar muito, muito forte. Eu achava que eu ia morrer, que eu ia morrer sem ver o resultado da cirurgia, de tão forte que foi a falta de ar. Mas graças a Deus foi algo momentâneo. Fiquei com um pouco de falta de ar até o dia seguinte, depois passou e ficou tudo bem. Passado essa questão toda, aí a gente começa a ficar um pouco feliz, porque os primeiros 15 dias é um transtorno. Você se olha no espelho e fala, eu tô um bagaço. A minha barriga, gente, foi inchada, porque o intestino parou completamente, então eu parecia grávida, né? Porque o peito aumentou e a barriga aumentou. Eu falei, eu tô grávida, né? Do jeito que eu tava, ficou horrível. A gente sente dor, a gente fica assim, totalmente desanimada da vida. Você se pergunta por que eu fiz um negócio desse, né? Mas passados esses dias, aí você começa a ficar mais animada. Com 10 dias eu já tava conseguindo andar de ônibus, já não sentia dor, já conseguia andar na rua devagarzinho, não dá pra andar muito rápido, mas eu já conseguia me movimentar, tava me virando bem. Depois dos 15 dias eu já conseguia lavar meu cabelo, já conseguia fazer minhas coisinhas, já quase não sentia dor, a vida foi voltando ao normal, com 15 dias eu voltei a trabalhar, ficou tudo certo. Bom, com 15 dias eu voltei a trabalhar e depois de um mês eu voltei pra academia. Voltei pra academia pra treino só de perna, tá, gente? Não dá pra treinar ainda superior, eu ainda não posso. Eu vou aguardar 3 meses pra ter a liberação do médico, aí sim eu vou voltar a treinar a parte superior. Porque é perigoso ainda carregar qualquer tipo de peso ou fazer força. Tem risco de deslocamento da prótese, porque é muito recente. A prótese ela vai se adequando aos pouquinhos aos tecidos do corpo. Então a gente não pode forçar demais no começo por causa disso. Mas eu já voltei para treinar a perna. Foi muito tranquilo, não senti dor nenhuma, desconforto nenhum. Já estou conseguindo dormir de lado com a ajuda de uma almofadinha, porque senão ainda dói. Já tive a liberação do sutiã cirúrgico, agora eu já posso usar a blusinha que eu quiser, mas não o sutiã que eu quiser, porque sutiã, se ter aquele ferrinho embaixo, não posso usar ainda só depois de 3 meses, porque pode fazer mal pro corte, né, prejudicar um pouquinho, ou até deformar a prótese. Então o sutiã com ferro é só depois de 3 meses. E o que mais? Ah, sim, eu também faço dança de salão, eu já voltei a dançar. A dança, ela não tem peso, força, mas a gente tem muita movimentação de braço. Então a orientação dos médicos é que se espera pelo menos de 30 a 45 dias para voltar. Como eu não estava com dor e minha cicatrização estava muito boa, eu voltei. Ainda não consigo fazer de tudo mesmo, mas consegui me virar bem, não senti dor, desconforto nenhum, foi tranquilo. Sobre a minha cicatrização, eu fiquei muito surpreendida, porque eu nunca tinha passado por nenhum tipo de incisão cirúrgica para saber como seria a minha cicatrização. E graças a Deus foi excelente. Eu vou deixar no final do vídeo a foto de como estava minha cicatriz com menos de um mês de cirurgia. E praticamente não dá para ver o corte. Foi assim surpreendente o resultado. Eu acho que o que colaborou para isso foram os meus cuidados de alimentação. Eu já faço suplementação com colágeno, já tem uns 4 anos, eu sempre tomei colágeno, então eu acho que ajudou muito manter essas fibras da pele, ajudou bastante na cicatrização.
E logo após a cirurgia eu cortei totalmente açúcar. Eu não usava açúcar para absolutamente nada. Porque açúcar alimenta a bactéria e como a gente está num momento mais fragilizado do corpo, é bom evitar. Então cortei açúcar e investi comendo, bebendo bastante proteína, porque a proteína é que restaura os tecidos do corpo. E deu super certo, gente. Eu fiz isso com 20 e poucos dias, tava o corte totalmente fechado, você nem conseguia ver que tinha um corte. Vou deixar a foto para vocês verem. No final do vídeo eu vou deixar para vocês verem a foto do sutiã cirúrgico, como que fica. Vou deixar a foto do dreno para vocês verem como que é o dreno da cirurgia quando usa. E vou deixar a foto da cicatriz também. Então dá pra ver bastante coisa. O valor da cirurgia, que eu sei que muita gente pergunta, e o preço? E o preço? Bom, gente, eu optei por operar em hospital, porque é uma medida de segurança. A gente nunca sabe se pode ter uma complicação. Tem gente que opera em clínica, paga mais barato, mas eu também acho mais perigoso. Então, a minha sugestão é que sempre você procure operar em hospital, por mais simples que seja a cirurgia. A gente não sabe as complicações que podem ter. Uma cirurgia de silicone, o valor fica normalmente na média de 7 mil a 12 mil reais, dependendo do médico e do local que você vai fazer. A minha cirurgia ela ficou na média desse preço, nem a mais barata, nem a mais cara. Mas eu não me arrependo em hipótese alguma, eu tenho certeza que eu fiz a melhor opção possível. Se vocês quiserem, depois eu passo o contato do médico para vocês também, que é um médico muito querido aqui de São Bernardo do Campo. E o resultado foi muito bom, muito satisfatório. E eu esqueci de falar pra vocês, eu falei a quantidade, foi 285 no lado, 310 do outro. Prótese redonda da marca Natrelli, perfil alto. Eu pensei em pôr super alto, mas fiquei com medo de ficar muito artificial também. Coloquei perfil alto da marca Natrelli e elas têm garantia vitalícia. O que é isso? Quer dizer que em qualquer momento da minha vida que essa prótese dê algum problema, a marca tem que me dar outra prótese gratuitamente. A gente é obrigada a refazer a cirurgia depois de alguns anos, fazer a troca. O meu médico disse que o ideal é que sim. Uma prótese dessa tende a durar no corpo um máximo de 15 anos. Mas tem garantia vitalícia. Uma coisa é a garantia da prótese e outra coisa é o seu corpo. Normalmente, com o passar dos anos, pode ocorrer uma certa contratura capsular na prótese. O que quer dizer isso? Por dentro também existe um processo de cicatrização que a gente não vê. E com o passar dos anos é normal que se crie tipo uma membrana, vamos dizer assim, ao redor da prótese que vai endurecendo ela. E se endurecer demais, a pessoa pode começar a sentir dor, ter deformações, e aí é necessário trocar a prótese. É difícil uma pessoa aguentar a vida inteira sem trocar, em algum momento começa a dar esse encapsulamento. Então, quem coloca silicone é importante ter essa consciência e ir acompanhando com o médico direitinho, porque em algum momento tem que fazer a troca, tá bom? Por mais que falem que a garantia é vitalícia. Então é bom ir fazendo acompanhamento médico para você saber por quanto tempo realmente você pode ficar com a prótese. Eu gostei do tamanho, às vezes a gente pensa que poderia ter colocado maior, talvez no futuro um dia eu troque, vai saber, né? Já perdi o medo da cirurgia, mas por hora eu acho que ficou um resultado satisfatório, bacana pro meu tamanho. E eu acho que ficou bem adequado, já que eu não sou uma pessoa tão alta, mas eu acho que para quem é mais alto eu recomendo que você coloque mais, se você quiser um resultado bem bacana. Então assim, hoje eu consigo usar um biquíni mesmo sem bojo, que fique um resultado bonito, aparente. Então eu acho que assim, o que eu esperava alcançar foi alcançado. Fiquei muito feliz com a cirurgia. E a minha recomendação é, se você tem vontade de fazer, procure um bom médico, faça sim, entendeu? Faça os exames direitinho, veja se tá tudo certo, opere em um lugar bom, no hospital sério. E não tenha medo, gente. Dói um pouco, mas dá pra suportar. Depois de alguns dias você nem vai sentir mais dor, não vai mais ligar com isso. Em pouco tempo sua vida volta ao normal, é só ter um pouco de paciência, ter os cuidados direitinho, que dá tudo certo. É uma realização muito grande, eu acho que levanta mesmo a autoestima de uma pessoa, então vale a pena ser feito. Mas faça com cuidado, com prudência, para que dê tudo certinho. Toda cirurgia tem risco, mas se a gente faz tudo certo, a tendência é mais de dar certo do que de dar errado, tá bom?
Então, se vocês tiverem mais dúvida, quiserem perguntar mais alguma coisa a respeito da cirurgia que eu ainda não falei, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Se tem muita dúvida, a gente grava outro vídeo do assunto. E espero que vocês tenham gostado do relato da minha experiência. E deixem seus comentários aqui pra gente ir conversando mais, tá bom? Obrigada, até a próxima. Beijo!